Eu queria fazer o que parecia justo para mim, algo que eu achava merecer. Naquela época eu amava muito o Rodrigo porque sentia que havia entregado minha vida toda para ele. Nunca nos casamos porque tínhamos religiões diferentes e ele decidiu não se casar comigo. Bem, reconheço que talvez a influência das nossas famílias tenha sido grande nessa decisão. Vivemos juntos o melhor que pudemos, mas realmente não nos conhecíamos o suficiente quando namorávamos. Algumas pessoas dirão que o entusiasmo acabou, porque, para ser sincera, gostávamos muito da parte física do relacionamento. Mas aos poucos percebi que a relação estava piorando. Havia dias em que ele não me tocava ou beijava. Quando Rodrigo voltava do trabalho, ele se tornava muito frio. Eu me perguntava muitas vezes o que havia acontecido entre nós. Parecia que nosso relacionamento estava ficando cada vez pior. Eu pensei que talvez ter um filho pudesse resolver as coisas. Então decidi engravidar e alcancei meu objetivo algumas semanas depois. Mas as coisas não saíram como eu esperava. Em vez de ficar feliz com a notícia, Rodrigo ficou furioso. Ele não queria ter um filho naquele momento, e isso só piorou a nossa situação. Ele se distanciou ainda mais, dizendo que não se sentia bem com a minha gravidez. Chorei muito e fiquei ansiosa. Não conseguia mais comer direito nem dormir à noite. Enquanto estava grávida, tive que me cuidar sozinha porque Rodrigo se afastou completamente. Ele dormia no sofá e nunca mais me tocou. Quando o bebê nasceu, ele me levou ao hospital, mas se recusou a segurar o bebê quando a enfermeira lhe entregou. Percebi que Rodrigo não queria mais nada comigo e eu não sabia o que fazer. Fiquei em casa porque acabara de ter o bebê e minha mãe estava longe. Eu não tinha dinheiro para viajar e nem mesmo para comprar fraldas. Rodrigo não ajudava em nada. Ele saía o dia todo e voltava à noite, às vezes sem fraldas e nem mesmo atendia minhas ligações. Meu filho cresceu com muitas dificuldades porque o pai não nos ajudava financeiramente. Às vezes precisava pedir comida aos vizinhos. Uma vizinha me aconselhou a deixá-lo, dizendo que ele destruiria minha vida, mas eu não consegui. Eu era completamente apaixonada por ele e desesperada com a ideia de perdê-lo para outra mulher. Algum tempo depois, quando meu filho completou 5 anos, o encontrei na minha cama com sua amante. Decidi pegar minhas coisas e partir sem olhar para trás. Foi doloroso, especialmente porque meu filho viu tudo. Peguei o pouco que tínhamos e pedi ajuda a uma vizinha. Dona Carmen, uma mulher mais velha que morava com o marido. Ela gentilmente ofereceu sua casa para me ajudar a resolver meus problemas ou a encontrar um emprego para sustentar meu filho. Eventualmente consegui um emprego como assistente de lavanderia. Levava meu filho para a escola e ia trabalhar para ganhar dinheiro suficiente para alugar um quarto e não ser um incômodo para minha vizinha, que sempre foi prestativa. Aos poucos, preparei um pequeno espaço onde pude morar com meu filho pequeno e comecei a sentir que poderia seguir em frente por conta própria. Mesmo assim, sentia que algo estava faltando e não conseguia parar de pensar em Rodrigo. Minha raiva aumentava só de imaginar ele nos braços de outra mulher. Minha vizinha dizia para esquecê-lo, mas eu não conseguia. Tentei milhões de vezes, mas Rodrigo sempre estava presente em meus pensamentos. Era difícil deixar de amá-lo. Às vezes, sentia uma ansiedade terrível e ia até a casa dele, escondida atrás de uma árvore, esperando para vê-lo por alguns segundos. Mas ele nunca mais olhou para mim ou se importou com nosso filho. Meu filho, às vezes, perguntava sobre seu pai, mas eu desconversava rapidamente. Eu não conseguia deixar de pensar nele a todo momento, esperando que um dia ele voltasse para nós e que fôssemos uma família novamente. Com o passar dos meses, aprendi a lidar com a ansiedade, mesmo que às vezes me sentisse muito mal. A vizinha que me ajudou foi como uma mãe para mim. Sou muito grata por ela. Depois de 1 ano, não tive mais notícias de Rodrigo. Tentei desistir dele, mas uma parte de mim dizia para não desistir. Às vezes eu voltava ao mesmo ciclo inicial de pensamentos. Um dia minha vizinha me contou que Rodrigo estava com outra mulher. Fiquei sem reação e não sabia como agir ou o que dizer, pois estava com um nó na garganta e não conseguia falar. Senti como se algo dentro de mim estivesse se partindo, como quando alguém morre e você sabe que nunca mais verá essa pessoa. Minha vizinha tentou me consolar, dizendo que talvez fosse o melhor para mim. Você precisa ser forte, filha, ela disse enquanto me abraçava. Claro que vou conseguir, respondi.
embora soubesse lá no fundo o quão difícil seria. Eu nunca aceitaria parar de amar Rodrigo e muito menos permitir que outra mulher ocupasse meu lugar como sua esposa. Sei que muitos dirão que é uma questão de amor próprio, mas eu nunca aprendi a me amar. Por isso, acabei amando Rodrigo mais do que a minha própria vida. Tentei voltar para a casa dele para descobrir quem era essa outra mulher. Passei todas as tardes observando, mas nos primeiros dias não tive sorte. Na semana seguinte, finalmente os vi juntos. Ela era bem mais jovem do que eu e tinha cabelos loiros. Era realmente muito bonita. O ciúme me corroeu por dentro. Eu queria fazer um escândalo, questioná-lo sobre por que não cuidava do próprio filho. Mas algo me segurou e virei as costas, voltando para casa à noite, perturbada só de pensar no beijo de Rodrigo com sua nova parceira. Não suportava a ideia de seu novo relacionamento. Isso me consumia por dentro. Eu queria esquecer e seguir em frente, sabendo que outra mulher ocuparia o meu lugar na vida dele. Mas por mais que tentasse, não conseguia. Poucos dias depois, a ansiedade estava me dominando e eu precisava encontrá-lo. Sabia onde ele trabalhava e decidi ir lá, esperando do lado de fora da padaria. Quando ele apareceu, ele ficou surpreso e perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu só queria saber como ele estava e que sentia muito a sua falta. Rodrigo não sabia o que dizer diante das minhas palavras. Fiquei ali, olhando para ele com meus olhos cheios de amor, incapaz de deixar de amá-lo e seguir em frente. Meu amor por ele era mais forte do que tudo. Às vezes pensava nas histórias que ouvia no rádio sobre mulheres destruídas por homens. Sabia que estava passando pelo mesmo, mas não me importava. Só queria recuperar o amor de Rodrigo. Quando Rodrigo me viu naquele estado, pediu para esperá-lo. Alguns minutos depois, fomos tomar um café perto da padaria onde ele trabalhava. Eu disse a ele que sentia muito a sua falta e que não conseguia seguir em frente sem ele. Eu sabia que não era certo implorar por seu amor, sabendo que ele já estava com outra pessoa. Mas isso não importou. Não importava o quanto eu tentasse, eu não conseguia evitar meu amor por ele. Era muito forte. Rodrigo ficou pensativo por alguns segundos e depois olhou para mim, dizendo que também sentia falta das nossas noites juntos na cama e das palavras doces que trocávamos. Isso me deu alguma esperança de recuperar o amor dele, mas Rodrigo logo deixou claro que estava em um relacionamento. Tenho uma parceira agora, mas podemos continuar nos vendo se você quiser. Ele explicou tudo sobre seu novo relacionamento e deixou claro que não deixaria sua parceira por mim. Era evidente, mas eu só queria estar com ele. Desfrutar da sua companhia como antes, quando decidimos morar juntos. Naquela época eu pensava que talvez eu fosse a culpada pelo fim do nosso relacionamento. Eu estava disposta a fazer qualquer coisa para tê-lo de volta, para que pudéssemos morar juntos com nosso filho. Após alguns dias fui procurá-lo novamente na padaria, sabendo que ele saía às 7 da noite. Naquela hora, implorei a ele que me desse apenas uma chance de estarmos juntos novamente. Rodrigo concordou e saímos para um quarto de hotel do outro lado da padaria, para que pudéssemos ser discretos em relação à sua atual companheira, Natália. Rodrigo me pediu para ser sua amante e não contar nada a Natália, sua nova esposa, sobre nós. Ele disse que se ela descobrisse e não concordasse, eu teria que ir embora. No final do dia, aceitei todas as condições dele, apenas para poder estar em seus braços novamente. Eu ansiava por ele intensamente e não conseguia mais suportar a ansiedade que sentia por dentro. Concordei em ser sua amante e estava disposta a fazer qualquer coisa para ficar ao lado dele, não importando o quão difícil fosse ou quais fossem as circunstâncias, porque tudo o que importava para mim era tê-lo, mesmo que fosse apenas um pouco do seu amor. Com o tempo, Rodrigo começou a me pedir dinheiro porque não queria mais trabalhar na padaria. Ele dizia que estava cansado ou simplesmente decidia não ir. Nessas ocasiões, aproveitávamos para ficar juntos por longos períodos, sem que sua esposa descobrisse. Eu lhe dava o pouco dinheiro que tinha ganho. Talvez fosse como um pagamento por estar com ele. Mas para mim, não importava. Eu não contava nada disso para minha vizinha. Sabia que ela não entenderia. Eu sei que minha vizinha me amava como uma filha, especialmente porque ela cuidava do meu filho.
Naquele momento comecei a sentir uma certa felicidade, pois não estava mais tão ansiosa, embora às vezes ainda sentisse ciúmes ao pensar que Rodrigo também fazia amor com sua esposa. Era algo que eu aceitava como parte do relacionamento. Com o tempo descobri que Natália, a esposa de Rodrigo, descobriu sobre seu caso extraconjugal. O lado positivo foi que ela nunca suspeitou que eu fosse a amante, pois me conhecia como a mãe do filho dele. No entanto, quando falei com Rodrigo, ele deixou claro que isso era impossível e que não queria morar junto novamente, nem mesmo considerar nosso filho. Embora ele nunca tenha mais visto nosso filho desde nossa separação, Rodrigo se comportou de forma distante durante a separação, como se me culpasse por tudo. Embora Natália nunca tenha me culpado diretamente, eu sabia que ela me responsabilizava por ser a amante. Deixei passar alguns dias, esperando que as coisas melhorassem entre nós, mas só pioraram. Um domingo, quando fui procurar Rodrigo na padaria, ele me viu e perguntou o que eu queria, mas fiquei sem palavras ao sentir seu olhar de ódio sobre mim. Ele disse que não podia mais me ver e esperava que eu entendesse. Eu não disse nada e apenas me virei, sentindo-me resignada, mas algo dentro de mim me disse para não desistir. Com o passar dos dias, descobri que Rodrigo havia desaparecido e ninguém sabia para onde ele foi. Isso me destruiu ainda mais quando ele admitiu que realmente se apaixonou por Natália e a amava muito. Ele se sentia mal e queria ter sua esposa de volta, mas ela nunca o perdoou. Resolvi aceitar o fim do relacionamento, embora isso tenha sido muito doloroso para mim. Quando fui procurar Rodrigo na padaria, ninguém sabia onde ele estava. Lembro-me que um de seus amigos gentilmente me disse para esquecer e aceitar que ele nunca mudaria e que queria proteger sua esposa. Suas palavras me machucaram muito, mas eu sou insistente e não ia desistir facilmente. Decidi que era hora de recuperar minha família pelo bem do meu filho. Estava disposta até mesmo a vender minha alma ao diabo, de tão desesperada pelo homem que eu acreditava amar. Foi então que tomei a pior decisão da minha vida. Embora seja verdade que um homem pode nos destruir, como aconteceu comigo, percebi que já não tinha mais vontade de viver. Havia momentos em que nem via meu filho, de tão obcecada que estava por Rodrigo. Minha vizinha, preocupada, me abriu os olhos dizendo que meu filho precisava de mim. Ela repetia isso várias vezes e eu sabia que era verdade. Mas a obsessão por Rodrigo era tão forte que me sentia como uma pessoa apaixonada. Investiguei seu paradeiro, o que foi difícil para mim. Mas finalmente, após dormir com um de seus amigos para conseguir informações, descobri onde ele estava. Agora precisava descobrir como trazê-lo de volta para a minha vida. Foi muito doloroso admitir que Rodrigo nunca me amou. Ou melhor, nunca me amou desde o início de nosso relacionamento. Meu amor por ele era imenso e sincero, mas ele nunca sentiu o mesmo. Desesperada, um dia conversei com uma senhora que vendia frutas no mercado. Ela me deu conselhos que eu estava disposta a seguir imediatamente, pois acreditava que assim teria mais chances de reconquistar o amor de Rodrigo. Ela me aconselhou a visitar um lugar onde vendiam ervas medicinais e coisas do tipo. Procurando o Sr. Carlos, um curandeiro vindo do estado de Oaxaca, entrei diretamente em um pequeno lugar cheio de velas, essências de ervas medicinais e outros objetos. Cumprimentei-o, e ele logo me perguntou como poderia ajudar. Eu expliquei que tinha ouvido falar dele por meio de referências e queria saber se ele poderia realizar algum tipo de trabalho para ajudar a trazer Rodrigo de volta para mim e nossa família, como era antes. O Sr. Carlos confirmou que poderia fazer esse tipo de trabalho, mas alertou que às vezes há consequências e cada caso é diferente. Ele disse que poderia começar o trabalho com uma foto minha e de Rodrigo juntos. Embora eu estivesse inicialmente hesitante e envergonhada em perguntar sobre essa prática, minha ansiedade em querer ter minha família reunida era tão forte que nada mais importava. Após discutirmos os detalhes, o Sr. Carlos concordou em iniciar o trabalho e me deu todas as informações necessárias para seguir suas instruções. Ele mencionou que outros clientes haviam tido sucesso com seus métodos. Como eu não tinha muito dinheiro, ele concordou que eu pagaria aos poucos, mas me advertiu a não enganá-lo e a cumprir os pagamentos conforme combinado. Apesar de assinar um documento para garantir o pagamento completo,
Eu estava disposta a seguir em frente, acreditando nas palavras do Sr. Carlos e confiando que tudo daria certo. Ele enfatizou a importância da fé no processo. Eu estava determinada a fazer tudo o que fosse preciso para ter minha família de volta e estava disposta a cumprir com meus compromissos financeiros. Sabendo das consequências caso falhasse em pagar o Sr. Carlos até o último centavo. 3 meses depois, alguém bateu na porta do quartinho que eu alugava. Fiquei surpresa ao abrir e encontrar Rodrigo em pé, segurando um brinquedo. Ele perguntou sobre Bruno, nosso filho, e eu chamei o menino para ir até o pai, embora ele relutasse. Foi difícil para mim processar a ideia de que Rodrigo estava ali novamente, pois ele não havia me procurado desde que saí de casa com Bruno. Mas ali estava ele, querendo uma oportunidade para sermos uma família novamente como antes. Aceitei com alegria, mas nossa conversa foi interrompida quando o menino derrubou água nas calças de Rodrigo durante sua brincadeira. Rodrigo ficou furioso e gritou com Bruno, assustando-o. Ele saiu de casa bravo, sem se despedir. Fiquei tão chateada que quase perdi a cabeça com meu próprio filho. Mas minha vizinha apareceu e levou Bruno embora. Eu contei o que aconteceu para minha vizinha e acabamos discutindo. Ao perceber que ela estava contra minha felicidade, deixei claro que desejava apenas reconstruir minha família. Saindo de casa irritada à tarde, deixei Bruno dormindo e fui buscar Rodrigo para pedir desculpas pelo momento ruim. Ao chegar em sua casa, o vi acompanhado de uma mulher da rua, que me olhou interrogativamente quando implorei para conversarmos. Rodrigo dispensou a mulher e me convidou para sua casa, onde me desculpei pelo que havia acontecido com nosso filho. Ele assegurou que estava tudo bem agora, e então nos entregamos um ao outro, usando um gel que o Sr. Carlos disse que adoçaria nossas relações. O aroma agradável nos envolveu e senti como se Rodrigo estivesse fazendo amor comigo como nunca antes. Dias depois, decidi voltar a morar com minha vizinha, concordando que seria diferente dessa vez. Eu estava determinada a fazer o que fosse necessário para que ele me amasse como antes. Nos primeiros dias, tudo correu bem, mas Rodrigo repreendia muito Bruno, que queria morar com o pai. Tentei conversar com ele sobre a importância de estarmos juntos como família e pedi que se comportasse bem. Ele se recusou a sair do quarto quando o pai chegou, o que me irritou profundamente. Em momentos de frustração, cheguei a repreendê-lo e até mesmo a bater nele, temendo estragar tudo o que havia conquistado, pois Rodrigo era amoroso comigo. Dias depois, coisas estranhas começaram a acontecer. Meu filho chorava à noite e ouvia vozes femininas, e às vezes sentia uma presença na cozinha com um cheiro de coisa podre. Rodrigo começou a se distanciar novamente, chegando tarde ou até mesmo no dia seguinte em casa. Um dia, ao voltar do trabalho, meu filho relatou ter visto uma figura com cabelos longos no sofá, parecendo um cadáver em decomposição. Procurei ajuda na vizinha, que me alertou sobre o Sr. Carlos. Agora moro temporariamente com ela e concordei em iniciar terapia para superar minha dependência emocional e nunca mais me envolver com um ex.